Então, galera, esse é mais um Café com o Sodré. Não se esqueça, curte aí o nosso canal, curte também os nossos vídeos, comenta e ative a notificação do sininho aí para você receber quando os vídeos estiverem subindo no nosso canal. Você também recebe aí na sua casa a notificação. E eu já começo aqui apresentando, na verdade eu não apresento ninguém, como todo mundo sabe. Eu falo o nome das pessoas, dos nossos convidados. Perito criminal, Janira Oliveira Costa ou Janira Costa, Janira Oliveira? Como Janira Oliveira Costa. Janira Oliveira Costa. A câmera é sua, você se apresenta, fica à vontade. Ok. É assim que a gente faz aqui, a gente deixa as pessoas à vontade e vamos começar a nossa resenha. Vamos lá. Primeiro, o porquê de Janira Oliveira Costa, né? Quando eu resolvi voltar para a vida acadêmica, eu fui procurar uma ex-professora minha que chamava, que ela faleceu, Janira Costa. E ela era entomóloga. E ela publicava como Janira Costa. Então, se eu começasse a publicar como Janira Costa, ninguém ia saber se era ela ou eu. Você. Aí, por isso, virou Janira Oliveira Costa. Entendi. E aí, assumiu o nome pro resto da vida. E aí, ficou o nome que eu uso hoje, Janira Oliveira Costa, para diferenciar da Janira Costa. É porque a galera sempre escolhe um nome e um sobrenome, né? Isso, escolhe sempre um nome e um sobrenome. Normalmente, quando alguém publica com o nome com hífen, como é o meu, é porque eu uso o nome de casada, eu uso os dois. O meu não é nem o caso, é meu nome, pai e mãe. Uhum. Mas, para diferenciar dela, que era Janira Costa, e aí então eu comecei a publicar com Janira Oliveira Costa. As pessoas saberem, mesmo porque ela era entomóloga, trabalhava com inseto, né? Entomóloga que trabalha com inseto. Não, a gente vai chegar, porque você vai ter que apertar a tecla SAP disso tudo aí que você tá falando. Fica tranquilo. E aí então, por esse nome, eu sou perito criminal, bióloga, né? Como eu falei, trabalho com entomologia, trabalho com insetos já há muitos anos. Eu trabalhei em locais de crime por muitos anos, trabalhei 15 anos em locais de crime, que gosto muito, mas mais do que locais de crime, eu gosto dos meus insetos. Hoje eu trabalho no laboratório. Apesar de perito criminal, hoje eu não estou lotada no ICE, né, no Instituto de Criminalística, eu sou um perito criminal diferente, porque eu estou no IML já há alguns anos, já tem uns 5 anos que eu estou lotada no IML. O laboratório de entomologia fica no IML e é lá que eu trabalho. Antes de ser perito criminal, eu fui detetive, que hoje é o inspetor, né? Entrei para a polícia porque, na verdade, foi em função de um grande amigo que eu tinha, que eu considerava um pai, que me disse, faz prova para detetive, que você está fazendo biologia e depois você vira perito. Eu acreditei nele, fiz a prova e passei. Mas polícia operacional não tem nada a ver comigo. Eu detesto cheiro, porrada e bomba. Não tem nada a ver comigo, nada. E aí eu queria mesmo perícia. Então, eu quando passei para detetive, eu fazia faculdade e já comecei a me preparar para o concurso de perito. Já comecei a estudar para o concurso de perito. Já era detetive? Já era detetive, fazia faculdade, já comecei a me preparar para o concurso de perito. Quando saiu o concurso de perito, eu tinha acabado de me formar. Fiz o concurso, passei, aí saí de detetive e passei para perícia e estou lá até hoje. Estou até hoje trabalhando como perito. Quantos anos como polícia já? Isso denuncia idade, né? Não, eu não perguntei idade, justamente por isso. Eu não perguntei idade. Quantos anos eu tenho de polícia? Eu já denunciei idade. Eu tenho 35 anos de polícia. 35 anos de polícia. 35 anos de polícia. Já era para estar em casa. Já era para estar em casa. Mas esse negócio é um vício, né? As pessoas falam que isso é uma cachaça. Ninguém entende. Quem não entende, não adianta. Pois é, e é um vício, é uma cachaça e eu ainda não consegui ir embora. Mas eu estou prometendo que até o final do ano eu vou embora. Entendi. Até o final desse ano? Até o final desse ano. Vai fazer que nem Gilvan? Gilvan tá voltando. O Gilvan vai Foi voltar, pra casa, né? tá voltando, tá voltando. Quer dizer, eu trabalho em outras coisas fora também, né? Então eu não vou ficar ociosa e eu acho que aí eu vou conseguir aguentar. Eu vou continuar orientando aluno, que eu oriento aluno de mestrado, doutorado, vou continuar orientando, então não vou me afastar da entomologia forense. Mas vou me afastar do compromisso de estar no ML. Na verdade, eu estou alguns anos para aposentar, não aposentei porque não tem ninguém que faça o trabalho que eu faço. E aí, há alguns anos atrás, eu ganhei um perito para trabalhar comigo, e aí comecei a treiná-lo, e aí por força de necessidade de serviço, ele foi tirado de mim, e foi trabalhar em um outro posto. E hoje eu sou sozinha no laboratório, eu sou chefe de mim mesma. Entendi. Então, se eu aposentar, não tem quem faça o trabalho. Então, tem uma outra perita que está fazendo mestrado comigo, que eu estou treinando, que é justamente para quando eu aposentar, ela assumir o laboratório não acabar.
né? Entendi. Porque seria muito ruim se acabasse. Entendi. E eu já vou pegar uma frase que você falou. Eu adoro meus insetos. Quer começar a explicar daí por que você adora seus insetos? Posso. Aí já explica a entomologia, já vai explicando tudo. Bom, o que acontece? Como eu falei, essa história do Museu Nacional foi assim. Eu sou de família dura, né? Então eu não pude sair da graduação e ir para a vida acadêmica, para mestrado e doutorado, não tinha condições para isso, fui trabalhar. Aí eu passei logo depois que eu saí da graduação, eu passei para detetive, e aí comecei a dar aula, e depois que eu passei para perícia, que era o meu objetivo, que eu estava estudando para perícia, aí que eu fui voltar para fazer mestrado e doutorado. Eu sempre gostei muito de inseto, minha vida inteira, e sempre fui apaixonada pela perícia. Então, quando eu fui fazer mestrado, eu queria arrumar alguma coisa para estudar que unisse as duas coisas, que unisse a perícia e os insetos. E aí, quando eu voltei, porque eu fui para o Museu Nacional, para começar a estudar, uma professora, já falecida, a professora Sônia Fraga, ela me deu um tema para trabalhar, que não tinha nada a ver comigo, ainda bem que eu não passei na primeira prova de seleção. E aí, quando eu não passei na primeira prova de seleção, ela pegou um artigo científico de entomologia forense, que é que eu trabalho hoje, que nada mais é do que a aplicação do estudo dos insetos para elucidar, não só crime, né, na verdade vários litígios, várias brigas judiciais. E aí ela me deu um artigo para ler e eu apaixonei, óbvio, né, era tudo que eu queria. Eu queria juntar a perícia e a entomologia que eu gostava. E aí, então, eu fiz um mestrado com entomologia forense, fiz o doutorado com entomologia forense, e na entomologia forense, a gente usa para a polícia. Mas isso você já era bióloga? Já era bióloga, já era perita. Tá. Já era bióloga, já era perita. Mas não trabalhava com isso. Sim. Eu trabalhava em local de crime. E estava fazendo doutorado. Aliás, o primeiro laudo que eu fiz de entomologia para esta casa, quem me achou foi o Dr. Gilberto Ribeiro, e não dentro da casa. Ele me achou no Museu Nacional, por incrível que pareça. Ele estava com um caso, na época de Copa do Mundo, que umas crianças estavam sumindo. Uhum. E aí ele começou a achar os corpos já muito decompostos. E aí, então, ele já tinha lido alguma coisa a respeito, ligou para o Museu Nacional, querendo saber se tinha alguém lá que trabalhava com entomologia, que ele precisava saber a data da morte. Né? Uma das aplicações maiores da entomologia forense é dar intervalo pós-morte, é dizer quanto tempo aquela pessoa era um cadáver. Sim. E aí quem atendeu ele falou, tem, mas a pessoa que tem aqui, ela é daí, ela trabalha aí na casa com vocês. Ela está fazendo doutorado aqui, mas ela trabalha aí. Aí ele, não acredito e tal. Aí passaram meu telefone para ele, a gente combinou, ele me pegou lá no museu e fomos fazer o local. Foi o primeiro laudo que eu fiz de entomologia forense para casa. Na época eu trabalhava em local de crime, não estava no laboratório. Mas isso não existia na Polícia Civil? Não existia na Polícia Civil. Não existia na Polícia Civil, não existia no Brasil, não tinha laboratório nenhum. Acaba de falar que eu já quero perguntar, e a aceitação desse laudo juridicamente, como é que foi? Tranquilo. Foi? Tranquilo, não teve problema. As coisas quando são novas, né, ainda mais quando não existem. Eu acho que na justiça foi muito mais fácil do que na casa. É mesmo? Na casa eu tive uma dificuldade muito grande. Das pessoas, sabe? Muita gente fala, bobeira, nada a ver, isso não serve pra nada. Eu fui parar no ML justamente porque um diretor disse pra mim que a entomologia não servia pra nada. Então eu tive muito mais resistência na casa do que na justiça. Pelo contrário, na justiça os laudos sempre foram muito bem aceitos. Nunca tive problema nenhum com a justiça em relação a ser novidade, não. Uhum. Tive mais problema na casa mesmo. Mas eu falo pelos cotovelos também, já não lembro nem o que eu estava falando. Que o doutor chamou você para fazer seu primeiro laudo. O doutor Gilberto Ribeiro me chamou para fazer o laudo, né? Gilberto Ribeiro, que foi secretário nosso. E aí, então, eu fiz o laudo para ele, foi meu primeiro laudo. E aí, continuei trabalhando em local de crime. Quando, Janira, eu acho que em 99. Em 99, eu fui apresentar num congresso criminalístico, um congresso de perícia que tem nacional. A cada 2 anos eu fui apresentar o primeiro trabalho de entomologia. E aí, eu conto mesmo, porque isso é uma história que aconteceu comigo engraçada, pra você ver a resistência da casa. Eu me lembrei porque eu falei da resistência da casa. Sim. E aí o diretor, na época do Instituto, ganhou umas passagens. E ele fez um sorteio. Eu trabalhava em Caxias. Eu trabalhei na Baixada há muitos anos, em locais de crime. Eu nem conhecia. E aí eu vim à sede para participar do sorteio. Não ganhei. Depois do sorteio, tinha uma padaria na esquina, o povo foi todo beber na padaria, né? E eu fui com mais 2 colegas. E só que eu não sabia que essa padaria tinha uma parte interna. A peritada toda estava na parte interna. Eu fiquei na parte externa com 2 colegas. E o banheiro era lá dentro. Na hora que eu passei para ir ao banheiro, aqui eu vi que eles estavam lá dentro. Aí
tinha um colega que eu não via há muitos anos à mesa, eu parei para falar com um colega, esse ex-diretor virou para mim e falou assim, escuta, óbvio, o diretor, ele começou a falar, todo mundo calou a boca na mesa para ouvir, né? Eu li seu trabalho e achei uma merda. Eu falei, oi? Você tá falando comigo? Ele falou, você mesmo. Eu falei, não, você deve estar enganado. Ele falou, não. Você nem que trabalha com negócio de bichinho, de cadáver? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, pois é. Veio um documento para mim da casa sobre o seu trabalho, eu pichei de asa. Óbvio que eu fiquei super sem graça, né? Desconcertada, eu falei para ele assim, você vai ao congresso? Ele falou, não. Eu falei, que pena. Era uma oportunidade de você conhecer o trabalho melhor para falar com propriedade. Dá licença, saí. Anos depois, esse ex-diretor dá aula na Cadepol, eu acho que é da aula até hoje. E ele elogia meu trabalho para os alunos. A Zona falou comigo, nossa, mas fulano falou tão bem do seu trabalho. Eu falei, engraçado. Ele disse na minha cara meu primeiro contato não foi isso. Era uma merda, exatamente. Então a resistência na casa foi muito maior do que na justiça. Que tudo que é novo, como você falou, é complicado aqui, sim, né? Sim, por isso que eu perguntei logo o caso da justiça. Exatamente. Porque a justiça, para aceitar uma documentação foi dessa... muito bem aceito. Mesmo porque o primeiro laboratório do FBI de entomologia é da década de 80. Isso é uma coisa já muito antiga na Europa, nos Estados Unidos. É que tudo no Brasil demora a chegar. Aí foi lá para 90 e pouco que eu fui, apresentei, aí foi nesse congresso, eu fui convidada para escrever meu primeiro livro. Aí escrevi o livro que as coisas começaram a conhecer. Mas eu tive que lutar para montar o laboratório. Montei o laboratório com verba da FAPERJ, de uma agência de fomento, não foi verba da casa. Depois que eu montei o laboratório, depois de uns anos, veio um outro diretor, assumiu a direção, me chamou no gabinete e perguntou para que serve a entomologia forense. Eu expliquei para ele falou, isso para mim não serve para nada, vou acabar com o seu laboratório. Acabou com o laboratório e montou um refeitório, um lugar onde eu tinha montado o laboratório com verba da FAPERJ. E aí Reginaldo Franklin, que foi o diretor do ML, que é meu amigo, me ligou e falou, Janeiro, eu soube que acabaram com o seu laboratório, é verdade? Eu falei, vem trabalhar comigo. Eu estou no ML desde então. Mas a resistência da casa, eu já tinha laboratório, já estava no laboratório, já fazia laudo normalmente para a justiça, e o cara mesmo assim achou que o laboratório não servia para nada. Não sei se é assim na Polícia Civil também, aí você também pode até dar a sua opinião. A gente vê isso também nos órgãos públicos, também como gestores públicos, até mesmo os políticos, né? Sim. Parece que você tem um trabalho funcionando há anos, aí chega alguém novo, um político novo, um diretor novo, um comandante novo. Não. Ele quer botar a cara dele. Eu quero dizer que eu peguei essa peça, botei pra cá pra botar meu nome nisso aqui. Exatamente. Né? É mais ou menos isso que acontece mais ou menos na isso. sua grande maioria, não são todos, claro, lógico, né? Que exceções, entendem que um trabalho está funcionando, que é funcional, né? Sim. Mas isso também acontece bastante. Bastante. Eu acho que é bem por aí. Acho que é das pessoas de querer dar a sua cara e é o desconhecimento total. Porque as pessoas não procuram nem realmente se interessar para saber para o que serve, que eu já falei para caramba e não falei, vou falar agora. Não, eu imagino a galera que tá assistindo, né? Tá transcorrendo aqui o papo, vai pensar, cara, o que tem a ver? Ela tá falando de inseto. Esse negócio de inseto, o que isso serve pra com polícia? Cadáver, com crime, tem. Pô, a galera deve estar lá pensando, eu fico pensando assim que a galera tá pensando lá do outro lado. A mulher fala pelos cotovelos, não fala o que eu quero saber. Bom, o que serve? Como eu falei, a aplicação maior é para ver tempo de morte. Por quê? Na medicina legal, a gente tem vários parâmetros, tipo desenvolvimento da decomposição, rigidez cadavérica, que você consegue fazer umas inferências. Mas a maioria dos fenômenos cadavéricos, que você tem uma certeza maior, são só para as primeiras 24 horas. Você vê rigidez cadavérica, em 8 horas o cadáver está completamente rígido, então é o tempo que você tem. Queda da temperatura corporal, que a gente vê no CSIs da vida, né? O médico colocando lá o termômetro no fígado para ver queda da temperatura. 24 horas no máximo. E além disso, tem uma série de fatores de influência, que vão acabar que influenciam nesses parâmetros, pode dar uma resposta errada. Então, o médico, que normalmente é quem cabe dizer o tempo de morte, o médico legista, ele tem receio. Então, ele não bota, tem entre tanto e tanto, que é uma coisa assim muito vaga. Mas não é por incompetência dele, é porque os parâmetros que a gente tem são muito falhos. Não dá para confiar. E por isso a entomologia forense assumiu o sucesso que ela tem no mundo todo. Você vê, como eu falei, o primeiro laboratório do FBI é da década de 80, foi logo no início da década de 80. Porque com o inseto eu consigo dizer
quase que com exatidão quando a pessoa morreu. Eu tenho, na verdade, duas metodologias. Eu não, a entomologia. Um é o padrão de sucessão, que as pessoas que já ouviram falar melhor, porque tá no livro desde que na época de que nem era doutor Higino ainda, no Manual de Medicina Legal, por exemplo, que era quem? Esqueci o nome do autor. Que contando essa história, que é a história que um trabalho de 1894, de um francês, que é o Megan, que ele expôs um cadáver humano, do início ao final da decomposição. Depois ele publicou um livro chamado A Falta dos Cadáveres. E ele diz o seguinte, que os insetos ocorrem no corpo de maneira previsível. Então, se eu tenho um padrão, como é quase tudo em perícia, se eu sei a sequência que os insetos ocorrem, quando eu encontro um cadáver que eu não sei há quanto tempo ele tinha, eu coleto os insetos e é como análise combinatória. Aquela combinação de espécies ali, eu vou ver se corresponde a quanto tempo. Entendi. Então, o cara tem entre 20 e 22 dias que era um cadáver. Mas essa não é a metodologia melhor. É muito falha até. Por quê? Na verdade, não tem um padrão único. Aconteceu tão uma coisa nessa época, no início do século, que o Roquete Pinto, que era um perito nosso, ele tentou aplicar essa análise do Megan com o corpo que ele encontrou na Flecha da Tijuca. Ele botou que o cara tinha morrido há 3 semanas. E o cara estava morto há 4 dias. Quando a polícia achou, ele estava morto há 4 dias. Mas por quê? Ele não pensou à época. A clima da Europa, completamente diferente. O cadáver do Megan demorou 3 anos para decompor. No nosso, em 3 meses já era. Então não podia dar certo. Então, na verdade, para eu usar padrão de sucessão, teria que ser assim. Eu teria que ter um modelo na praia, um na cidade, um na serra. Porque com tantos metros de altitude, metros de temperatura. Cada ambiente é um ambiente, vai dar um padrão diferente. Entendi. Não é o que eu mais uso hoje. Mesmo porque o padrão de sucessão é mais usado quando é um cadáver exposto há mais tempo. E normalmente até uma semana que os corpos são encontrados, né? A gente já tem uma cidade muito populosa, é difícil um corpo ficar tanto tempo assim sem ser encontrado. Hoje o que eu uso, que é mais usado no mundo todo, é a idade do inseto. Por quê? A mosca adulta, ela chega quase que imediatamente para colocar ovo, colocar a larva no cadáver, que é o filhotinho da mosca. E aí, se eu coleto naquele cadáver o imaturo, a larva mais velha, ela vai corresponder às primeiras posturas, às primeiras colocadas de ovo. Então vai chegar próximo do momento da morte. Na verdade, o que eu faço é calcular a idade do inseto. Só que na maioria das vezes, a idade do inseto corresponde ao tempo que a pessoa estava lá, que o cadáver estava exposto. Então hoje eu coleto, tenho que ter certeza que estou coletando a larva mais velha, levo para o laboratório. Quando a larva já está mais madura, eu consigo botar no microscópio e identificar que espécie é, que eu tenho que saber que espécie é. Quando não, eu crio no laboratório, lá na ML. Quando chega ao adulto, eu identifico a espécie e aí faço um cálculo, que é um cálculo matemático. É um cálculo para trás. É a quantidade de calor que aquele bicho precisa acumular para desenvolver. Aquilo dá um número. Aquele número eu vou diminuindo de acordo com a temperatura que ele estava exposto até chegar o dia que ele foi colocado lá. Então o meu laudo não sai assim. Porque a vítima morreu dia tal. Não sai assim. Sai que o inseto mais velho coletado é decorrente de uma postura realizada no dia tal. Portanto, eu aponto esse tempo como um intervalo mínimo de morte. Por que mínimo? Porque aquela mosca, ela não tem hábito de fazer postura no vivo. Nem ela é uma mosca que causa miíase. Miíase é quando dá bicheira no vivo. Porque se tem uma miíase, a gente consegue ver que é já fiz, há pouco tempo atrás eu fiz no ML, que você vê que é uma ferida que já estava na pessoa em vida, que já estava necrosada, diferente do resto do corpo. Entendi. Então, se eu não tenho nenhuma ferida necrosada, a idade daquele imaturo mais velho vai chegar ao tempo de morte. Hoje, esse método é considerado no mundo inteiro o método mais eficaz para dar tempo de morte. Então, esse é o mais usado na entomologia, é para dar tempo de morte, porque ele é, vamos dizer assim, a tábua de salvação. Entendi. É a única coisa que tem para dar um intervalo certo. Mas não é a única coisa. Eu posso usar para dizer se aquele local é um local, uma cena de crime mesmo, ou se é um local de cadáver encontrado, né? Que o povo chama de desova. Por quê? Há bichos que são típicos, vamos dizer, de zona rural, bichos que são típicos de zona urbana. Digamos, a polícia encontra um corpo numa área rural e coleta-se nesse corpo uma larva de uma espécie que só ocorre na cidade.
sinal que aquele cara não morreu ali. Ele morreu na cidade, a mosca adulta veio e colocou os ovos, quando levaram o corpo para a zona rural, aquela larva acompanhou. Então eu consigo dizer que não foi ali a morte. Eu posso fazer toxicológico. Aliás, há pouco tempo eu trabalhei num caso que eu achei show de bola, que também foi uma novidade para mim, que eu ainda não sabia, que dava para fazer, que é o seguinte. O toxicológico é para dizer quando eu tenho um corpo que ele não tem ferimentos externos visíveis, né, como tiro, um projeto de arma de fogo, por exemplo, pode ter um envenenamento, alguma substância química. Né? O que a gente faz? Coleta material, víscera, sangue, manda para a toxicologia, para que eles vejam lá que substância química está no corpo. Só que a toxicologia também só se faz com cadáver fresco. Quando começa a ficar muito putrefeito, muito decomposto, não tem mais condições de fazer toxicológico. Dá para fazer com a larva, já se faz isso em vários lugares do mundo. Dá para a gente identificar carbamato, que é o chumbinho que o povo usa para suicidar, cocaína, heroína, anfetamina, tudo isso dá para identificar na larva, porque a larva bioacumula, conforme ela come a carne, ela bioacumula aquela substância. Então já se faz. Só que a gente tem um exame preliminar, que todo mundo, eu acho que todo mundo que é da polícia pelo menos conhece, ou que vê filme policial, que é aquele exame do colorimétrico, que pinga, né, e fica azul. Azul é porque tem coca, tem cocaína. E aí eu fiz um caso em que eu coleto no ML hoje, né, que eu trabalho lá. Coletei as larvas num cadáver no ML e aí quando eu fui calcular o tempo de morte, estava dando errado. Vamos dizer, dava que a pessoa, vamos dizer que a pessoa tivesse dado entrada no ML no dia 5, dava que ela morreu no dia 7, ou seja, ela já estava até enterrada, não pode ter morrido no dia 7, porque ela estava até enterrada, alguma coisa está errada. Aí fui olhar o RO. Quando eu fui olhar o RO, vi que quem achou o corpo era o ex-marido da vítima. E ele conta no RO que ele chegou, foi chamado pela vizinha, na segunda estava sentindo um cheiro ruim da casa dela, a casa toda aberta, sem movimento e tal. Ele só foi na terça-noite. E quando ele chegou lá, que entrou, na sala tinham várias latas de cerveja, garrafa de cerveja e pó branco. E o corpo dela estava no quarto. Eu falei, coca, né? E a cocaína, ela acelera o desenvolvimento da larva. E aí eu falei, vamos testar. Tem um técnico nosso lá, o seu Irajá, que a gente já tinha me falado, Janeiro, vamos fazer umas lâminas histológicas para testar a cocaína. Eu pedi para ele fazer as lâminas para mim e pinguei o tiocianato nas lâminas com a larva por brincadeira. Todas elas azul na mesma hora, comprovando que tinha cocaína. Mas o menino lá da toxicologia, né, o perito, que é o Diego Risse, falou pra mim, não, pra gente fazer toxicológico com a larva, tem que ter pelo menos, nem me lembro quanto ele falou, sei lá, 300 gramas, isso é uma quantidade grande de larva. Eu tinha 2 larvinhas. Nunca achei que pudesse dar certo. Pois eu fiz a lâmina azul na mesma hora em todas as lâminas, comprovando que ela realmente estava sob efeito da cocaína. Por isso que não deu tempo de morte correto, porque a cocaína, acelerou o desenvolvimento dela. Entendi. Ela desenvolveu mais rápido do que deveria, porque estava sob efeito da droga. Então, o toxicológico é mais um. Já falei do local da morte. E o mais legal que eu acho hoje, que é com o que eu estou trabalhando, é para achar material genético humano dentro da larva. Pelo seguinte, também vou começar do início da história. Alguns anos atrás, num congresso de criminalística na Bahia, em Salvador, um perito do Espírito Santo, que é o Chamon, ele ganhou até prêmio com esse trabalho dele de doutorado, foi viajar na Alemanha por conta do governo do Espírito Santo. Ele me procurou no congresso e falou, olha, eu queria fazer doutorado no Rio, contigo, mas eu queria fazer alguma coisa que juntasse entomologia e genética. E eu já tinha lido um trabalho de um cara para encontrar material genético na larva comendo sêmen, para trabalhar em caso de estupro. Por que isso, né? Primeiro, para justificar. Se alguém sofreu um estupro com ejaculação, o corpo foi encontrado no dia seguinte, menor problema, 0 problema. Lá no ML vai usar um suave, que é um cotonete metido a besta, para quem não sabe, né? Coleta material lá da região vaginal, da região anal, vai para a genética, tranquilo. Só se esse corpo demorar a ser encontrado 3, 4, 5 dias, não acha mais nada. Então a perícia segue de perícia branca, não tem resultado. E aí qual é a ideia, né, que foi feito com o Chamon? A gente criou em laboratório as larvas na carne moída em decomposição com sêmen, para depois verificar até quanto tempo depois a gente conseguia achar o material genético na larva. E ele conseguiu, ele já publicou 2 artigos, falta o terceiro. Ele fez 2 aqui no Brasil, o terceiro ele fez no CSI Miami.
E o material deles lá, óbvio, é uma tecnologia melhor que a nossa. Nessa pesquisa que ele fez lá, ele encontrou 16 locais genéticos até 12 dias depois da morte. É um tempo realmente muito brilhante, brilhante. Imagina eu encontrar um cadáver com 12 dias e conseguir chegar ao agressor com 12 dias. É um feito assim, os gringos, os caras de Miami ficaram impressionados no trabalho dele. Isso até que eu ia te perguntar. Até você falou que tem a diferença dos insetos que são encontrados de acordo com os dias, que já são insetos diferentes, até porque tem também o tempo de vida do inseto. Sim. Né? Então, assim, acredito que com 12 dias, pode ser que já não seja a primeira larva que ele tem encontrado? Depende das condições de temperatura. Se tiver mais quente, ela desenvolve mais rápido. Por exemplo, um inseto, ele pode demorar de ovo a adulto 6 dias ou 90. Depende das condições de temperatura que ele esteja exposto. Entendi. Entendeu? Então vai depender da época do ano. Eu fiz agora, tem mais 2 alunos trabalhando com genética lá no laboratório hoje, né? Uma estava terminando TCC e a outra está no mestrado, lá no Museu Nacional. Elas fizeram um experimento agora, a ideia inicial era trabalhar com 10 dias, nós só conseguimos trabalhar com 8, porque com 8 já estava emergindo o adulto. Então não deu para trabalhar até 10 dias, para pesquisar até 10 dias. Só foi pesquisado até 8 dias, porque 8 dias já estava tendo adulto, não tinha mais larva para examinar. Entendi. Entendeu? Então vai depender das condições de temperatura que esteja. Que está exposto. Exatamente. Entendi. O negócio aí começou complexo, com uma pesquisa. E outra coisa também, né, que eu tenho curiosidade, assim, como você encontra a larva lá no cadáver e você tem a certeza de que ela é a mais velha, como você falou, né? Ou como isso funciona na prática? Sim. O que acontece? A gente, que é o que eu falo pro perito de local de crime, né? Se ele for coletar, ele tem que coletar uma amostragem do que tem lá. Porque ele, de olhômetro, ele não vai saber. E detalhe importante, que eu falo até para quem coleta isso. Você tem espécies diferentes. Então tem espécies que elas já são grandes. Então às vezes você vê uma larva grandona assim, uma pequenininha assim, a pequenininha é mais velha que a grandona. Entendi. Então não é tamanho. Então o cara, o que ele tem que fazer? Ele tem que coletar uma amostragem de cada tipo que tem lá para mim. Quando chegar no laboratório, eu vou levar essa larva no microscópio. Aí só pelo microscópio eu vou conseguir ver. A larva tem um orifício que é para entrada de ar no corpo dela para ela respirar, e que de acordo com o número de fendas que tem nesse orifício, eu vou saber se é larva 1, que é o primeiro insta, a primeira fase dela, larva 2, segunda fase, larva 3, terceira fase. A larva 3 é a mais velha. Dali ela abandona o corpo, que a gente chama que é a larva errante, depois vira uma pupa, que é igual um casulinho de borboleta. Uhum. E aí de dentro da pupa sai o adulto. Então, se tivesse pupa, larva 3, larva 2 e larva 1, eu ia usar a pupa, porque a pupa era a mais velha. A pupa que eu usaria para calcular, porque ela é mais velha que está naquele corpo, tem atividade naquele corpo, entendeu? Entendi. É dessa maneira. Certo. E o que eu tô tentando fazer um pensamento aqui uma linha de pensamento. Uma linha de raciocínio disso tudo acontecendo aqui e vislumbrar, né, o quanto isso impactou, né? Aí você fala da sua experiência toda, o quanto isso impactou depois que você conseguiu implementar isso na Polícia Civil, o quanto você acha que isso impactou na resolução dos casos? Eu acho que bastante. Eu acho que é o problema pior para mim hoje. Hoje até está bem melhor. Bem pouco tempo atrás, isso eu digo aí coisa de 2 anos, ninguém sabia que isso existia. Os delegados não sabiam que existia. Então eles não pediam o exame porque não sabiam que existia. Às vezes, quase todas as vezes que eu trabalhei um caso da DH, é porque junto tinha um perito que é amigo meu, que aí ele sabia e falou, não, a Janira pode responder isso, vamos mandar para a Janira. Uhum. Então, todos os casos que eu trabalhei para a DH que aconteceu isso, eu tive respostas satisfatórias. Por exemplo, caso de estupro seguido de morte de 2 crianças, foi caso de repercussão no Rio. Nos 2 casos tinha perito envolvido que me conheciam, né? E aí, então, me ligaram do local mesmo, eu estava com um caso assim, eu expliquei como é que coleta. Fiz o exame, mandei para o laboratório de genética nosso e consegui nos 2 casos comprovar o estupro. Porque o que a gente procura de material genético na larva é o cromossomo Y, que é exclusivo do homem.
Nos 2 casos eu achei cromossomo Y. E nesse caso, as crianças já estavam muito decompostas. O médico não tem condições nem de ver sinal de violência em região vaginal, região anal, porque está decomposto. Não tem mais como ver, não tem como dizer. Sai, como eu disse antes, perícia branca. E aí, nos 2 casos, eu comprovei que tinha estupro. Mas, para que o laboratório de genética indique que tem match, que realmente é aquela pessoa, aquele suspeito, ele tem que achar um número mínimo de locais de coincidência. Nós achamos locais de coincidência, de genética, mas não um número suficiente para dar match. E aí que isso ficou para mim como honra, né? Eu tenho que melhorar essa técnica para dar uma resposta melhor para a sociedade. E aí eu entrei com outro projeto para a FAPERJ. Teve um edital que só para polícia, só para forense na FAPERJ, eu entrei e ganhei, à época, R$420 mil. E com esse dinheiro eu estou bancando a pesquisa dessa perita, que é de mestrado, e de um outro perito lá do laboratório de genética de doutorado, que é todas as duas com a parte de genética, para a gente melhorar a técnica, para conseguir dar respostas melhores. Mas hoje já tem artigo publicado no mundo inteiro, achando material genético humano em corpo de larva e com muito sucesso. Então eu acho que o que falta para nós aqui é só mesmo refinar a técnica. Porque o material que vem do cadáver na larva é um material muito contaminado, muita bactéria, muito fungo, e isso dificulta aí o exame genético. Mas eu consegui 2 respostas boas nesse caso. Um outro caso também que eu trabalhei há pouco tempo, e nesse eu tive retorno, porque normalmente eu não tenho retorno, eu não sei o que aconteceu na investigação. Foi um caso em que a perita também que estava no local era Carolina Rodrigues, que conhecia meu trabalho. Foi uma morte que teve em Copacabana, e eles tinham um suspeito. E o delegado precisava saber o dia, porque tinha câmera que tinha filmado o suspeito, e ele queria saber se no dia que o suspeito foi lá, se coincidia com a morte ou não. E aí a Carolina falou, a Janira consegue ver tempo de morte. Aí me ligou de lá, eu expliquei para ela como coletava e tal. E aí, como era um apartamento fechado em Copacabana, como eu falei para você, o tempo de desenvolvimento depende da temperatura. Depois eu ainda voltei no apartamento, botei um aparelho para medir a temperatura exata do apartamento, para refinar meus cálculos. Calculei, não sabia, não conhecia nem o delegado, não conhecia. E aí, coincidentemente, esse delegado é amigo do filho de uma grande amiga minha, e ele comentando com esse amigo, falou, minha tia, fui criado com ela, não sei o quê. E aí ele pediu o telefone para esse menino, para o Felipe, e me mandou a mensagem que ele relatou e conseguiu prender um cara baseado no laudo. Porque o cara ele era um corretor, eu acho, estava vendendo um imóvel para ela, eles discutiram sobre o valor, ele matou a moça e voltou no apartamento para tirar televisão, os vizinhos ajudaram tudo. E ele ficou com o telefone dela, e ele dizia que ele continuou respondendo as mensagens do WhatsApp. A vizinha perguntou, não tenho te visto? Não, eu viajei, época de final do ano, eu estou na região dos lagos, mas nada, era ele com o telefone dela. E aí, então, o laudo deu que quando ele foi no apartamento, ela já estava morta. Ele dizia que não, que conversou com ela e saiu de lá como tudo bem. E aí, baseado no laudo, ele ofereceu denúncia e o cara foi preso e condenado. Então, esse eu tive retorno, porque quem era responsável pela investigação, que era o delegado, me procurou para me falar. Ele também não conhecia, ficou encantado com a entomologia. Eu acho que a entomologia só não ajuda mais porque a própria casa não sabe que o laboratório existe, né? Então, muitas vezes, o responsável pela investigação tem esse problema na mão, ele precisa saber tempo de morte, precisa saber uma outra coisa, que a entomologia pode dar uma resposta para ele, mas ele não sabe que existe, não solicita, e aí, na verdade, fica subutilizado o trabalho. Entendi. Poderia ser mais utilizado. Entendi. Mas você sozinha? Eu sozinha. E como é que faz? Se utiliza, pois é. Todas as delegacias começaram a telefonar. Pois é, mas ela pedia, aí mesmo que eu aposento. Mas quem sabe assim, a direção da perícia dá mais valor ao trabalho e lota mais peritos no meu laboratório, né? Quem sabe? E uma coisa que até já indo por esse lado, que a gente começou já a falar, o que você acha que falta? Porque eu vejo você falar muito da FAPERJ, né? E não fala nem da casa, nem do governo do estado. De investimento para isso. O que poderia ser feito como investimento, que assim, não é tanto, isso e funcionaria muito bem. Ou então, o investimento nisso é muito caro, não, é coisa de cinema. É um laboratório super barato, tanto que eu montei 2 vezes com verba da FAPERJ. Na verdade, a FAPERJ é do estado. Sim, o governo do estado está junto nessa história. Só que tinha uma coisa muito errada também que acontecia aqui. Não é só aqui, não é aqui Brasil. É que a polícia nunca era vista como uma instituição científica.
era vista sempre com aquela coisa do grosseirão. Sim. Chegava num lugar, às vezes, para dar palestra, você é policial? Sou. Nossa, eu não sabia que na polícia tinha gente assim. Tem muita gente assim. Muita gente capacitada. Muita gente capacitada. Eu não sou a única, não tem muita gente. Mas as pessoas tinham essa visão ruim, né? Ainda tem bastante, porque assim, às vezes eu dou palestra, né? E até para gerentes de empresas e tudo mais. E quando você chega, você não sou sargento da Polícia Militar. A gente já te olha assim. O cara já te olha, o cara é gerente, às vezes o cara é diretor. O que esse cara vai falar pra mim? Vai me ensinar o quê? Conteúdo que ele tem aí pra poder falar. Aí quando você consegue, né, ali explanar e mostrar para as pessoas que você realmente tem um conteúdo que você possa passar, né, que você possa ali compartilhar o conhecimento com as pessoas, é diferente. Completamente diferente. Aí depois a pessoa vem te parabenizar. Nossa, exatamente. Não sabia que tinha. É claro que tem muita gente capacitada, muita gente boa nessa casa. Então aí de investimento, o que você acha que poderia... Então o que acontece? Aí as FAPs, né? As FAPs são agências de fomento, mas elas fomentam pesquisa científica. As FAPs não investiam em nós. O primeiro ano que eu ganhei, já nem me lembro quanto tempo tem, faz tempo, foi porque, na verdade, o professor Cláudio Cerqueira, todo mundo conhece, que é o do Luminol, da UFRJ, que é professor da UFRJ, mas é o que fez o Luminol brasileiro. Ele já foi no Jô Soares, no Luminol que a gente usa na casa, é dele. E o professor Cláudio estava na Ciência e Tecnologia na época. E ele sabia que eu estava com um projeto, aí ele abriu um edital para a polícia, para a forense, para fomentar pesquisas na nossa área. Aí eu ganhei esse primeiro, montei o laboratório. Agora, a própria direção da Polícia Técnica, não foi essa atual, foi a anterior, era a doutora Andréia, a diretora. A gente se juntou, foi a FAPERJ pedir edital para casa. E também foi aberto o edital para casa. E a FAPERJ, à época, se comprometeu com a doutora Andréia, que era a diretora, que a cada 2 anos, pelo menos, ia abrir um edital forense. Então, na verdade, o Estado está hoje investindo na pesquisa dentro da nossa área. Pode ser qualquer coisa em forense. Desde inteligência a perícia, qualquer coisa. Bom. Então, eu acho que o investimento existe. O meu laboratório é um laboratório barato. Eu preciso de câmera para criar o bicho e microscópio, só. Mais nada. Não um laboratório caro como a genética. Sim. Hoje eu tô... Por que eu ganhei tanto dinheiro, né? Pra mim é muito dinheiro, 420 mil. Porque o trabalho envolve genética. Eu gastei mais com insumo de genética do que com equipamento. O que eu comprei de equipamento foi muito mais barato do que eu gastei, estou gastando, que ainda não acabei, com insumo para fazer a pesquisa genética. A genética é caro, a entomologia não. O que precisa para a entomologia dar certo, ou seja, ajudar melhor, né, a casa, é, primeiro, divulgação. Segundo lugar, mão de obra. Porque realmente, se divulgar e todo mundo começar a pedir, é óbvio que eu não dou conta. O meu laboratório hoje, na verdade, quando tem bicho em criação, já funciona todo dia de domingo a domingo. Porque as pessoas, como eu já ouvi aqui, mas você faz pouco laudo. Faço pouco laudo porque solicitam um pouco. Mas o meu laudo não é feito de um dia para noite. Eu coleto o bicho, tenho que botar o bicho para criar. Às vezes o bicho fica um mês criando. E quando o bicho está criando, eu não posso largar ele lá. Eu tenho que ser babá de bicho. Todo dia eu tenho que passar no ML para dar comidinha, ver se está tudo certo, para limpar, todo santo dia, de domingo a domingo. E as pessoas não têm essa ideia. Então, se eu tenho só eu e continuo só eu e vai acabar, o que é triste, outra coisa também que eu ia falar, que eu falo pelos cotovelos, acabei de pular, é que o laboratório daqui do Rio foi o primeiro. Hoje a gente tem, deixa eu contar certinho, um na Bahia, que é um ex-aluno meu de doutorado, ele fez doutorado e montou o laboratório lá. Tem outro na Paraíba, que é um aluno que eu conheci na vida acadêmica também, e só. Não. Tem um no Distrito Federal, o menino veio agora, em setembro do ano passado, ficou uma semana comigo aqui no Rio para ser treinado e montou lá, já está funcionando, no DF. E em Santa Catarina, eles estão montando um, só. O resto do país, no Brasil todo. O resto do país inteiro não tem. Alguns têm convênio com a universidade. Então aí coleta uma larva, leva na universidade para o professor examinar e dar uma resposta para ele fazer um laudo. Entendi. Por exemplo, Paraná é assim, São Paulo eles fazem alguma coisa assim, Rio Grande do Norte também. Maranhão, eu acho só. Amapá, o menino que lá, mas o Amapá, né, a demanda deles é muito menor. Então o laboratório lá é de biologia, o cara faz de genética inseto. Entendi. Que é o Pablo francês. Como a demanda é pequena, ele consegue fazer tudo. Então é diferente. Mas é só o que existe. Por quê? Porque não tem gente treinada, não tem gente para colocar. Porque as pessoas ainda têm aquela ideia, mas insetos não vai dizer nada. E que não é verdade, né? As aplicações que o inseto consegue responder para a investigação,
todas as vezes que eu trabalhei, todas as vezes, para algum caso, que normalmente é um caso de repercussão, né? Vamos parar lá. Todas as vezes o delegado falou, o teu trabalho foi essencial para a resolução do caso. Todas as vezes. Então é o que eu te falei, só não é mais solicitado porque as pessoas desconhecem. Então não solicitam. E também, como você falou, se for solicitado também direto, eu não vai dar conta, não vou dar conta de jeito nenhum. De jeito Entendi. nenhum, né? E uma coisa que eu tô curioso aqui, né? A parte genética, né? Da coleta nos insetos, da parte genética, é só com a parte do espermograma? Não é espermograma que fala, né? É parte de coletar a genética através do sêmen. Do sêmen, na verdade é assim. Mas é só o material genético que você coleta só sêmen? Não. Na verdade, você pode usar para outras aplicações. Esse que a gente está trabalhando agora, na verdade, eu não coleto o sêmen. Chegou o cadáver no ML, já coletou, como no caso que eu falei, o perito coletou no local, mas o material que eu coletei do ML veio com mais material genético do que o do local. Talvez que no ML eu tiro a roupa, né? Eu peço ajuda do técnico para tirar a larva lá do colo do útero. Então, eu coleto a larva, que está no canal vaginal, que está no colo do útero, que está no canal anal, né? Os locais de eleição, né? Para ejaculação, boca. E aí, essa larva eu levo para o laboratório, lavo larvinha por larvinha e disseco. Eu abro ela e tiro o intestino. Só o intestino. O intestino eu boto no tampão de extração, que é uma substância para tirar o DNA humano, e mando para o laboratório de genética na Cadepol. E lá eles fazem o resto do serviço. Entendi. Entendeu? A parte genética é feita lá. Eu só tiro de dentro da larva no meu laboratório e envio para eles. Entendi. Mas isso na parte de larva, né? Que consumiu aquele sêmen. Isso na parte, né, de larva. E tem algum inseto que consome alguma parte de sangue? Sim, mas também como tem. Funciona? Hematófago. Eu aqui nunca trabalhei com hematófago, mas tem vários casos. Tem um caso do Ligoff, no Havaí, ele está até aposentado já. Ele fez um caso de piolho de corpo, que é o chato. A moça acusava uma pessoa de estupro e ela contaminou com piolho de corpo. Ele pegou o piolho de corpo, coletou o sangue e fez match com o suspeito. E aí comprovou que aquele cara era que estava envolvido no estupro. E você pode fazer, por exemplo, mosquito. Um local de cativeiro. No local de cativeiro, quem está no local de cativeiro é a vítima ou alguém da quadrilha. A polícia estoura o local de cativeiro, a perícia coleta os mosquitos que estão lá para tentar comparar o sangue dentro da mosquita, né, que é uma mosquita, dentro da mosquita com o suspeito. Se tiver match, é porque ele esteve naquele local. No mínimo, ele esteve naquele local. Entendi. Outra coisa que eu acho fantástica. E o tempo de vida do mosquito, quanto mais ou menos? Também depende da temperatura. Mas assim, vamos botar Brasil. Vamos botar Brasil, mais ou menos. Um mês, 20 dias, 15 dias. Vai depender se está um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente. Entendi. O ciclo de vida dele de ovo adulto é em torno de 7 dias. O ovo virou larva de mosquito para chegar ao adulto. Depois a vida adulta demora mais uns 20 dias, por aí. Entendi. Tá. Agora vamos no caso que você ia contar aí. Não é caso que eu ia contar, é uma outra aplicação que eu acho fantástica. Que é o seguinte, também para DNA, e não é com sêmen nesse caso, né? Digamos, alguém num prédio público, alguém mata alguém durante o dia, não tem condições de sair com o corpo durante o dia, porque óbvio, o prédio está cheio, movimentado. Então larga aquele corpo lá, trabalha normalmente. No final, lá na madrugada, chega o carro mais próximo para desovar o corpo. Só que o tempo que esse cadáver ficou lá, as moscas foram chegando, colocando ovos, colocando larvas. Quando a pessoa tira o corpo lá de madrugada, grande parte das larvas vai acompanhar o corpo, mas alguma larva pode cair ali no local. E aí, o delegado desconfia que aquele local foi o local a cena do crime. Chama a perícia coleta a larva, manda para mim, eu disseco a larva, tiro o material do intestino, porque se ela comeu aquela vítima e ela só come cadáver, se eu acho o material da vítima dentro do corpo dela, é que ela comeu aquela pessoa como cadáver. Então eu recoloco o cadáver na cena do crime. Isso é fantástico. Eu nunca trabalhei num caso desse, mas acho fantástico. Tenho vontade de trabalhar. Acho fantástico. Entendi. Porque o cara diz, não, aqui não estava. A mesma coisa num porta-mala de veículos, né? Que é muito utilizado para desova. O cara bota no porta-malas, desova, e aí lava, né? O carro já examinei muito pericialmente, porta-mala que o cara lavou, óbvio, né? Só que a mosca, ela tem um comportamento críptico, ela se esconde.
Então ela vai procurar se esconder no carpete, embaixo do step, ela vai estar escondidinha. Então, mesmo ele lavando às vezes, a gente pode dar sorte de achar uma larva ali. Mesma coisa de seco, se achar material da vítima, é porque aquele corpo esteve dentro daquele porta-malas. Então aquela pessoa, no mínimo, transportou o corpo. Entendi. No mínimo. É. Bem legal, né? Sensacional. Os insetos são maravilhosos. Exato, eu tô me sentindo aqui no CSI, vendo aqui, me sentindo aqui no CSI. Mas eu vou dar um parêntese, né, nessa discussão que a gente está tendo, nessa resenha, e eu quero te perguntar a época de detetive. Teve algum caso de detetive, né? Na parte lá de rua ou alguma coisa do tipo que te chamou a atenção, algum caso? Você sabe que eu nem me lembro direito dessa época da minha vida. Você não tem nada. Olha, tiro, porrada e bomba não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu caí de paraquedas como detetive. Porque eu achava Quanto mesmo tempo ficou exatamente como detetive? Uns 4 anos. 4 anos. Uns 4 anos. Foi o tempo de eu terminar a graduação, sair o concurso, graças a Deus eu vim embora. Entendi. Mas eu trabalhei na Entorpecente, minha primeira lotação. Foi delegacia de entorpecente. Trabalhei na 32DP, na época, né? Nem existe mais, né? Trabalhei na 32DP há muito tempo. Trabalhei na 29 em Madureira. E trabalhei no Engenho Novo e trabalhei na delegacia de menores. Durante o tempo que eu estava como detetive. Como detetive. É. Mas eu acho que eu apaguei, deletei da minha cabeça esse período da minha vida. Não tem a ver comigo. Meu negócio é bancada, é cadáver, é perícia, é isso aqui. Então agora vamos começar a perguntar os casos. Né? Então já na bancada ali, como perita, o caso que mais te chamou a atenção, que mais foi divertido, então assim, o caso que você sempre conta, que você acha, não, esse aqui é o caso que é... Não é diversão, não. Eu acho que os casos que sempre me chamaram muita atenção, é que muita gente me pergunta, é fato? É com criança, né? Trabalhar com criança é muito pesado. Pesado. Não tem nada diferente disso, pelo contrário. Os que mais me chamaram a atenção, os que mais me marcaram, foram casos com criança. Exatamente, eu ia te falar isso. O que mais te marcou, mas eu falei o mais inusitado, né? Acho que eu vou dizer a palavra errada. O mais inusitado. Cara, isso aqui aconteceu que eu não acreditei que isso aconteceu. Eu acho que o mais inusitado não é nem o caso engraçado, não. A situação é que foi engraçada. Porque eu trabalhava em local de crime. Estava grávida, não me lembro se do primeiro filho ou do segundo, eu estava com um barrigão. E aí cheguei num local de crime, era uma cena mesmo muito feia, porque era um homicídio com foice, e a foice estava cravada aqui no rosto do rapaz, o rosto todo desconfigurado. Quando eu cheguei, o PM falou assim, não doutora, não sobe não. A senhora está grávida? Não faz isso não, a senhora está muito feia lá. O inusitado foi a reação dele. Que ele falou, proteger. Pois é, querer me proteger, não grávida, olhar uma cena horrorosa. Mas a gente na perícia, não é que se torne frio não, mas a gente vai se habituando. O que eu digo que eu costumo fazer na perícia? Eu gosto de trabalhar em local de crime, sempre gostei. Aquele mistério de você remontar o local, como aconteceu, como a cena é muito legal. E o que eu sempre pensei para local de crime foi, isso é o meu trabalho. Eu nunca procurei ver aquela pessoa como uma pessoa. Porque se você for ver cada cadáver que você examina como uma pessoa, você vai levar o mundo nas costas para casa. E você não vai conseguir sobreviver. Porque você não vai conseguir ter uma vida normal. Porque você vai ficar o tempo todo pensando, lembrando daqueles casos. Então um cadáver para mim... que me desculpe a frieza, não é frieza, é uma proteção, mas um cadáver para mim num local de crime é mesmo que fosse a mancha de sangue, uma impressão digital, é um elemento da cena do crime. É um objeto de trabalho. É um objeto de trabalho. Exatamente. Então, tirando criança, que aí eu desmonto mesmo, não consigo olhar com meus olhos, mas adulto eu trabalho normalmente. Procuro me blindar como criança, mas confesso a você que eu tô ficando cada ano mais frouxa. Acho que vai ficando mais velha, vai ficando mais sensível. O último caso, eu já estava até na entomologia, que eu fui trabalhar de uma criancinha, que aí era sempre caso, eu acho que era da doutora Edna, acho que era um caso desaparecido, delegacia desaparecido, que eu fui no necrotério para tentar coletar na criança, que nem deu nada, fui com genética também, não achei material nenhum. Era um caso, era uma criança de 2 anos, um caso muito cruel. Por exemplo, quando estava no meio da necropsia, eu assisti toda, caí na besteira, assisti a necropsia toda. O técnico de necropsia achou um pedaço de tijolo no palato. Ele enfiou o tijolo na boca da criança para ela calar a boca. Ela tinha 4 costelas quebradas, tinha fratura de osso de pescoço todo. Então, eu saí do ML aquele dia, era no final do dia, eu fui dirigindo chorando até chegar em casa.
Então, é o que eu tô dizendo, eu tô ficando frouxa, já ficando mais velha. Não. Vai ficando mais sensível. Eu vou te falar, Janira, porque assim, o caso mais marcante, se você chegar pra mim e Sodré, qual foi a tua ocorrência mais marcante? Foi com uma criança. Então, assim, não é que você tá ficando frouxa ou algo do tipo, pode acreditar que não é. Porque se as pessoas perguntaram pra mim, pô, qual é a tua operação, né, que mais te marcou? Lógico, operação, né, aquela... Sim, adrenalina filme do operação. Rambo, né, aquela coisa toda. Eu falo filme do Rambo porque para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Mas uma ocorrência com uma criança foi a que mais me marcou também. Né? Então, assim, não é, pode acreditar que não é, porque é difícil. E as pessoas não entendem, né? Porque assim, o policial chega ao ponto de analisar. Parece que a gente tenta criar um mecanismo na nossa mente, né? Como se fosse uma chave de liga e desliga. Isso. Né? Acho que a gente tenta se preparar dessa forma. Então a gente chega, tô de serviço, liguei essa chave aqui do serviço. Né? A gente, não é que ali no México a gente mexe na hora. Só que a gente tenta manter a postura profissional para a gente poder trabalhar. Saúde mental para trabalhar. Exatamente, para trabalhar, senão a gente não consegue trabalhar. E depois, como você falou que foi para casa, que entrou no carro, que desligou a chave, que parece que desmonta. Desabei. Foi exatamente isso, exatamente isso. Mas não é, a questão não é ser frouxo ou não, é exatamente isso. Janira, eu quero saber o seguinte, legado. O que vai ficar de legado da DGN? Não estou falando só o que publicou, não. Se quiser falar do que publicou também, sensacional, vai ser ótimo. Quantos artigos? Não sei, alguns. Alguns, eu não sei nem quantos. Livros são 4, artigos eu não sei. Títulos dos livros, vamos falar pra Entomologia forense, quando os insetos são vestígios, e insetos peritos. Mas deixa eu te perguntar mais um pouquinho da parte dos insetos. A parte quando, assim, um caso já foi enterrado, né? O cadáver já foi enterrado e surgem novas dúvidas, né? Do delegado na investigação. O que mais aparece pedindo quando você vai exumar alguém, algo do tipo? Quais são os casos que mais aparecem? O que dá para fazer numa exumação? Sim. Para entomologia, o mais comum numa exumação é para ver tempo de morte, porque vai coletar um inseto para ver tempo de morte. Mas a exumação ela vai atender dúvidas médico-legal, né? Pode ser porque queria saber se é um determinado ferimento ou não, ou se tinha um ferimento que não foi visto à época, ou a altura da pessoa, ou se tem uma desconfiança de um envenenamento e não foi coletado à época. A dúvida que tiver é que vai ser tirada na exumação. Entendi. E tem algum, assim, na exumação em si, que a gente fala muito da lava da mosca, né? Que você falou, a mosca que pousou e tudo mais, que consome o cadáver ali na hora, ou então alguns dias, que está, digamos assim, não está enterrado, né? E quando o cadáver está enterrado, os insetos são diferentes? São. Existe uma mosquinha, família Foridae. Sabe quando você anda em cemitério que tem aquela revoada dos bichinhos pequenininhos, parece mosquito? Sim. Aquilo é uma mosca. Sim. Elas ficam muito nas flores do... Isso. Aquela mosquinha, o nome dela em inglês é coffin fly, ou seja, mosca de lugar confinado. Aquela mosca, ela consegue colocar o imaturo na terra, ou ela mesmo cavar lá no caixão. Então ela consegue infestar o cadáver no caixão. Entendi. Então você consegue, como numa exumação, por exemplo, mesmo que não tivesse sido infestado ainda sem estar enterrado, você consegue achar mosca e calcular tempo de morte. Eu falo, você falou, você fala sempre mosca, mosca, mosca. Eu falo muito mosca porque é o mais comum, de várias espécies, várias famílias. Mas a gente tem outros insetos, besouro, vespa, formiga, tudo isso ocorre em cadáver. Entendi. E há uma diferença, por exemplo, os locais diferentes que você consegue e não consegue coletar material. Por exemplo, você recebeu, o crime aconteceu num barco e o cadáver foi para a água e apareceu depois de alguns dias. Como funciona dessa forma? Eu já tive casos de água, né, do cadáver ser retirado das águas. Ele só vai ser infestado daqueles moscas comuns, né, que eu estou trabalhando sempre, depois que ele flutua. Então, o cálculo não vai dar o tempo de morte. E não é o único caso. Eu trabalhei num caso uma vez, eu trabalhava em locais ainda. E foi assim,
O cara entrou na casa dele mesmo, com um grupo. Deve, naturalmente, sexo, drogas e funk, né? Porque pra nós não é rock and roll, é funk. E aí, por algum motivo, eles mataram a moça. E aí ele pegou e embrulhou o corpo em colcha, em lençol, tinha uma calça jeans, eu tenho até a foto desse caso ainda comigo. E pegou papel, jornal e fechou todas as fechas das janelas e das portas. A ideia dele é que quando a vizinhança começasse a sentir o cheiro, ele já estava longe, que foi o que aconteceu. 4 dias depois, se eu não me engano, a vizinhança começou a sentir o cheiro, chamou a polícia. E quando eu cheguei no local, porque ninguém gosta de cadáver decomposto, né? A única louca que gosta de cadáver decomposto sou eu. Então, quando eu cheguei no local, a polícia militar, os meninos da polícia militar estavam me esperando lá no portão, não tinham nem entrado no quintal. Entraram junto comigo, arrombaram a porta para mim, para eu poder entrar. Essa moça só tinha alguns ovos atrás da orelha, que eu tenho certeza que foram colocados, depois que abriu a porta, as moscas estavam doidas na janela, querendo entrar na porta, e entraram e colocaram os ovos. O que significa? Se eu tivesse usado a entomologia forense para dar tempo de morte, eu ia dizer que ela morreu naquele dia. E na verdade ela tinha 4 dias que era um cadáver. Então, mesmo na entomologia que dá respostas boas, a gente tem que ter cuidado se a mosca adulta teve acesso ao corpo ou não. Se o corpo estava com alguma substância química, como eu falei da cocaína, que pode ter alterado o desenvolvimento, se estava alguma circunstância diferente, que pode ter alterado em alguma coisa a chegada daquele inseto, o desenvolvimento daquele inseto no corpo. Então, na verdade, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado separadamente. Às vezes, na maioria das vezes dá certo, mas tem casos que não dá, não tem como. Não tem como, não tem resposta, mais ou menos para a tua parte, tem que buscar outra forma de responder. Outra forma, exato. Entendi. E um caso real, Janira, que você acha assim, um caso bem ilustrativo do teu trabalho, que aconteceu e você pode falar assim, aconteceu assim, foi resolvido dessa forma. Um caso que eu gosto muito, que foi na verdade foi o caso que me incentivou a trabalhar, a pesquisar mais a entomogenética, né? Que é a coletar o material genético humano. Detalhe importante que eu lembrei agora, antes de eu contar o caso. O exame genético não é como o CSI mostra pra gente. Você vai lá, achou, sei lá, uma gotinha de sangue no local de crime, você vai lá, examina, o computador dá nome, telefone, endereço, CPF, não é nada disso. Você precisa ter onde comparar, ou com a própria pessoa, ou com um parente em linha direta, melhor, né? Pai, mãe, filho, porque você vai comparar a compatibilidade biológica. A gente tem, hoje no Brasil, a gente tem banco de dados genético. Mas o nosso banco de dados genético é só para coleta em quem está condenado por crime hediondo. Condenado. O cara está preso, está sendo investigado, ele tem que dar material? Não. O cara está condenado por outro tipo de crime que não é crime hediondo, ele tem que dar material? Não. Somente quem está condenado por crime hediondo é obrigado a dar material. Fora disso, ninguém é obrigado a fornecer material para análise genética. Então, o nosso banco de dados não é um banco de dados amplo. Cada país tem um banco de dados diferente, né? Uns mais amplos, outros mais restritos. O nosso é só para quem está condenado em crime hediondo e mais. Como é uma coisa recente, a lei não é nem tão recente, é de 2012, se eu não me engano. Mas agora que os laboratórios do país estão se reunindo para alimentar esse banco de dados. Nós fizemos até campanha há pouco tempo na Cidade da Polícia para coletar material, para alimentar o banco de dados. Então, eu preciso ter onde comparar. Então, digamos, encontrei alguém, que acontece, ninguém foi reclamar o corpo, e aí eu poderia identificá-lo? Poderia. Inclusive, se ele está decomposto, eu poderia coletar a larva, material da larva, para fazer o perfil dele. Mas eu teria uma solução para aquilo? Não. Teria que esse perfil ficar guardado, para no momento em que uma pessoa tivesse um parente desaparecido, que desconfiasse que foi aquele caso, que fosse lá reclamar, procurar a polícia para reclamar, comparar o perfil dela com aquele perfil coletado, que está guardado, para poder dar match e dar positivo e devolver, né, o corpo para a família. Então, quer dizer assim, o material genético coletado, examinado, né, e até o seu laudo, ele não cria suspeitos. Ele compara com o suspeito que já está envolvido com o crime. Exatamente. Entendi. A comparação é com o suspeito que já existe. A não ser que a gente vá comparar com um banco de dados.
Sim. É o DNA de alguém que está no banco de dados, deu match, beleza, não tinha suspeito, mas já estava no banco de dados, eu consegui chegar a ele. Entendi. Que é, por exemplo, que a gente vê de vez em quando, tem até um documentário que é Casos Arquivados do FBI na televisão. E aí eles vão, às vezes, conseguem matar casos que até prescreveram de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, porque vai com a técnica que a gente tem hoje, genética, comparar o que ele tem guardado, a evidência que ele tem guardado com um banco de dados, e às vezes consegue chegar em alguém, né? Uhum. Tem um caso que até eu publiquei nas minhas redes há pouco tempo, que um investigador, trabalhou num caso em que uma prostituta de 17 anos tinha sido morta com uma pedra. E na época ele não conseguiu chegar a lugar nenhum, a investigação não andou. E a pedra estava guardada, tinha 20 e tantos anos. E aí, há pouco tempo, se criou uma técnica, que é uma técnica de coleta de DNA a vácuo, que consegue coletar o DNA, que é o DNA de toque. Peguei aqui, meu DNA ficou aqui e consegue coletar o DNA bem. Ele usou essa técnica na pedra, jogou no banco de dados, chegou um cara que estava preso por um outro crime. E foi ao cara, o cara não ia mais pagar por aquele crime, mas o cara confessou que tinha sido ele mesmo. Era coisa assim de quase 30 anos atrás, que ele tinha matado a moça e com a técnica que tem hoje conseguiu chegar ao cara pelo banco de dados. Então você pode pelo banco de dados chegar a alguém, mas quanto mais o banco de dados for alimentado, melhor é. Entendi. Né? E vou falar pra caramba. Eu vou falar uma coisa que eu acho importante, né? Que as pessoas, inclusive um delegado falou pra mim, eu sou super a favor do banco de dados amplo. E um delegado falou pra mim assim, eu estava dando aula no curso superior de polícia que eles têm aí, aí ele falou pra mim assim, olha só, a senhora não pode defender isso, porque a senhora é formadora de opinião. Eu falei pra ele, justamente por ser formadora de opinião que eu defendo. Aí ele falou, você viu um filme chamado Gataga? Já viu esse filme? Não. É um filme de ficção em que para o cara ter uma posição de líder, ele tem que ter um determinado perfil genético. E aí o cara forja o exame dele para trabalhar como líder, para provar que mesmo ele não tendo aquele perfil, ele poderia ser um líder. Eu falei, beleza. Ele falou, vai ter muita discriminação, porque não vai aceitar o cara. Eu falei, não, doutor, o senhor não está entendendo. Que eu expliquei para ele que ele não entendeu, eu vou ver se o público entende. O DNA é formado por duas partes, que a gente chama de exon e intron. Uma parte é que codifica os nossos genes mesmo, que codifica as proteínas que a gente produz, que vai dizer se você tem cabelo liso ou crespo, branco, preto, amarelo, cor de abóbora, qual é os teus olhos. O DNA que a gente usa para identificar alguém não é esse. O DNA que a gente usa para identificar alguém é o DNA de preenchimento. Então, eu só sei que José da Silva é José da Silva. Eu não sei se esse cara é branco, preto, louro, cor de abóbora. Não sei nada do cara. Entendi. Então, não tem como criar nenhum tipo de discriminação, porque eu não sei absolutamente nada daquela pessoa para aquele exame genético. Então, eu falei, doutor, isso não vai acontecer nunca. Por que eu defendo o banco de dados? Não é para botar ninguém preso, não. Sim. O que é o mais importante? Os cadáveres que a gente recebe todo dia no ML, que são não reclamados, são enterrados como indigente. Entendi. Quantas famílias por aí estão procurando seus entes queridos há anos? Não sabe se morreu, se está vivo, se está em algum lugar, já morreu há muito tempo. Esse cadáver fatalmente apareceu em algum IML da vida, mas não tinha com quem comparar, foi enterrado como indigente, mal. Se eu tenho banco de dados, eu posso identificar aquela pessoa, chamar a família e devolver o ente querido para aquela família. É por isso que eu defendo o banco de dados, não é nem por condenar ninguém, é pela parte mesmo, imagino, né? Quem é mãe sabe que desgraça deve ser ter um filho desaparecido se você não sabe o que aconteceu com ele. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu falo pra caramba, mudei totalmente de assunto. Eu entendi, não. Você não quer criar um banco de candidatos, né, para um crime. Exatamente. Exatamente. Então você quer um banco de dados onde você possa recorrer para identificar as pessoas. É lógico. Tanto para elucidar um crime, como se necessário for, como também identificar qualquer pessoa que necessite. A gente não tem a impressão digital. Isso que eu ia falar. Para mim é a mesma coisa. Sim. Não tem diferença. Por que eu posso ter um banco de dados de digital e não posso ter um banco de dados genético? Não tem o menor sentido. É, porque a mesma pessoa pode estar ali o digital dela e o material genético ali ao lado. Pra mim não faz sentido, mas entendi. Enfim, é a legislação que a gente tem. Isso é normal. Vamos voltar ao caso, o caso real que você ficou de contar. O caso
um caso, como eu falei, que me levou a correr atrás dessa história da genética, que foi um caso que eu queria muito ajudar mais e não consegui, que foi o caso da criança, uma criança de 6 anos, e aí ela estava na casa da avó, e brincando de velocípede, e aí um vizinho, um pedreiro, levou a menina, e foi um caso da delegacia desaparecido, era a doutora Edna na época, a delegada, a doutora Edna me procurou. E esse corpo dessa menina, ele pegou ela num sábado e o corpo apareceu na sexta-feira seguinte, né? Aí o perito que estava no local do crime me ligou, o legista até foi o Alfredo Maio que me ligou. Maio me ligou e falou: Janira, a casa daquela menina, a menina apareceu e como é que a gente faz? Porque o cara negava tudo. Ele tinha sido recolhida uma filmagem dele de mão dada com a menina. Primeiro ele disse que não tinha pego a menina. Depois, quando acharam a filmagem, confrontaram com ele, disse que realmente tinha pego ela, mas tinha levado ela para uma comunidade e largado ela lá. E aí, depois que o corpo apareceu, não tinha mais jeito, aí também acharam uma outra filmagem dele levando um carrinho de mão para dissolver o corpo. E nesse caso, aí, o Maio falou: ó, Janira, o delegado quer saber se houve crime sexual ou não, porque ele nega e tal. Eu falei: tranquilo, ensinei como ele coletava direitinho, era numa sexta-feira, eu falei: coleta, manda pro ML que amanhã de manhã, que era um sábado, eu vou lá coletar. Sábado de manhã eu fui no ML, coletei. Esse é o caso que eu falei que eu achei mais material genético do que o pessoal do local. Tirei a calcinha dela, pedi pro técnico me ajudar, né, coletar bem do canal vaginal. E fiz todo o procedimento de genética, né, dissequei, mandei pro DNA. E a gente conseguiu vários locais genéticos, mas não o suficiente para dar match com o cara. Porque você tem que ter, se eu não me engano, o BPGS está trabalhando hoje com 16 locais genéticos para dar match. E a gente encontrou, assim, sei lá, 10. 11. Então não tinha o suficiente para dizer que era ele. Mas a gente achou o cromossomo Y, e aí cromossomo Y dentro do canal vaginal é porque sim, houve um crime sexual. E nesses casos o médico não consegue ver se tem violência, porque o cadáver já está muito decomposto, não consegue ver violência perianal, perivaginal, nada disso. E aí conseguiu comprovar. E interessante nesse caso é que eu achei que tinha errado, porque estava na imprensa toda, era um caso de repercussão, né? E eu sabia que a menina tinha sumido no sábado. Quando eu fiz o cálculo do tempo de morte, que eu trabalhei nas duas coisas, estava dando segunda-feira. Aí eu falei: gente, será que eu errei no cálculo? Será que ele ficou com a menina no final de semana todo, só matou na segunda-feira? O que será que aconteceu? Aí eu resolvi ligar para a delegacia desaparecido para falar com um colega que estava na investigação. Ele falou: não, Janeiro. Depois ele confessou que ele levou a menina para a obra que ele trabalhava, e segundo ele, óbvio, ele não disse que matou, né? Ela caiu, bateu com a cabeça, nada, que ela tinha fratura de ocioide, osso de pescoço. Quando a menina morreu, segundo ele, acidentalmente, ele ficou apavorado, botou o corpo da menina na geladeira. Só desovou na segunda-feira. Por isso que as moscas estavam dando segunda-feira. Porque as moscas, óbvio, só conseguiram chegar no corpo na segunda-feira, quando ele desovou. No sábado, não, ela estava dentro do freezer, o corpo dela, a mosca não conseguia chegar. Então, na verdade, o que eu achei que tinha errado, bateu exatamente com a história do cara, né, ratificando que toda a história de como aconteceu o fato. Então, esse caso foi um caso que era uma criancinha de 6 anos, assim, e pegou bem. Não, com criança não tem jeito. E teve algum caso que deu muita repercussão que conseguiu solucionar com a parte da entomologia? Na maior parte dos casos que eu trabalho são de repercussão, né? Você sabe, casos de repercussão, tudo que é laboratório que existe, alguém tem que dar uma solução. Então, a maioria dos casos são de repercussão, que eu trabalhei. Mas eu trabalho, hoje não. Hoje tem algum que possa contar? Se não puder também, não tem problema. Não, esse é um que eu contei. Tem outros, né? Óbvio que todos que eu contar, eu não vou dizer qual é o caso. Vou contar a história, mas não vou dizer quem é o caso, qual é o nome da criança, porque é óbvio, estava em todo que é jornal, você fala o nome da... Mesmo com os detalhes que eu contei, tem gente que vai se ligar na história qual foi, né? Porque foi uma história que foi muito noticiada pela mídia, mas esse foi um caso interessante. O outro caso que eu já contei de Copacabana foi um caso interessante, não foi um caso de mídia, mas foi um caso interessante porque bateu justamente com o tempo de morte, né? Entendi. Se eu não tivesse dado o laudo dizendo que a moça já estava morta quando o cara dizia que ele foi na casa dela, ela estava viva, o delegado não tinha elemento para oferecer denúncia. Então é um caso que eu acho bem interessante, porque eu soube do resultado final. Então, o que acontece, né? Na perícia, isso é muito ruim, eu acho, a gente, ruim por um ponto, bom por outro, sei lá.
a gente não sabe como desenvolve. A gente vai lá, faz o exame pericial, manda o laudo para a delegacia e não tem conhecimento daquilo jamais. Não sabe o que aquilo resolveu. Nesse caso de Copacabana, eu sei porque o delegado me procurou para contar, me mandou até, ele fotografou o relatório dele final e mandou para eu ler. Então, por isso eu sei. Esse caso das meninas eu sei porque eu estava sempre em contato na época com a doutora Edna, que era delegada da Delegacia de Desaparecido, porque acabou tendo vários casos um atrás do outro que eu trabalhei para ela, então eu estava sempre em contato. Mas normalmente eu não sei do desenrolar. Vou saber quando, caso de homicídio. Sou chamada para depor 15 anos depois. Aí o juiz fala para mim assim, a senhora lembra desse caso? É claro que não. Posso dar uma olhadinha? Porque é óbvio que eu não lembro. Lá o que eu fiz há 15 anos atrás, a não ser que seja uma coisa que me marcou muito, dele falar, o caso da rua tal, sei lá qual é o caso da rua tal, eu tenho que dar uma olhada no meu laudo, aí eu vou refrescar a memória. Então isso tem de ruim na perícia, que a gente não sabe o que desenrolou da frente do laudo para depois. Então, isso acontece, acho que isso acontece com todo o trabalho policial, né? A gente vai depor lá também e aí depois de anos você vai depor como se fosse aquela tua única ocorrência da vida, né? E depois daquela já uma porção de ocorrência que você se enfiou e solucionou. Aí a pessoa, o juiz vai te perguntar, não, mas tu não lembra? Não lembro. Aconteceram zilhões depois, tu pensa que a gente tá dando uma de maluco, e não tá. Desentendido. É porque é muita coisa mesmo. Mas é muita ocorrência. Exatamente. Eu trabalhava na Baixada, né, quando eu trabalhava em local, né? Eu atendia Duque de Caxias inteiro, Magé e São João de Meriti. Eu ralava pra caramba virando cadáver pela rua, não dá pra lembrar de todos, né? Um caso mais assim, né? Mais violento, talvez. Aí você tem na memória, mas um caso comum, um homicídio comum de dia a dia, não dá para lembrar de todos. Entendi. Aí é óbvio, quando eu pegar o laudo, olhar a foto, aí eu vou me lembrar, sei falar alguma coisa. Mas sem olhar não tem como. Entendi. Então, gente, eu vi que você falou muito do Museu Nacional, né? E, assim, eu queria que você desse uma falada do Museu Nacional, né? Que teve um incêndio no museu, né? O que se perdeu de muito importante que estava no museu para a biologia, ou o que você acha que estava ali que se perdeu de muito importante, que é irreversível? Aquilo é uma catástrofe, dizendo assim, catástrofe total. O Museu Nacional é referência no país em taxonomia. Então, tinha tipos lá. O que é um tipo? O tipo é um exemplar de um animal que é coletado para que aquela espécie seja descrita. A gente tinha inúmeros tipos lá. O que se perdeu lá de patrimônio é uma coisa absurda. Obviamente, né, venho do Museu Nacional, fiz mestrado lá, doutorado lá. Hoje oriento lá com a professora Márcia Cury. Óbvio que quando eu vi a notícia no jornal, foi um domingo, óbvio que eu desabei a chorar. Óbvio, né? Porque o que foi perdido ali, não só patrimônio de humanidade, que é das espécies, mas vários pesquisadores que tinham pesquisa em andamento, com todo o material lá dentro. Né? Material meu foi perdido lá também, né? Porque eu fiz mestrado e doutorado lá. Então, meu material de mestrado e doutorado estava depositado lá. Né? Então, é uma perda que não dá nem para mensurar de tão grande que é. Realmente foi muito triste. A professora Kátia Patil, que foi minha orientadora, muito minha amiga, sofreu muito com isso. Ela ficou mal de ficar em depressão, porque todo o material, toda a sala dela foi embora, né, porque ela estava no prédio principal, então foi muito dolorido para todos os pesquisadores de lá e para a comunidade acadêmica como um todo. Realmente muito, muito, muito difícil. Eu fiz essa pergunta para você porque você todo momento falou do Museu Nacional, que foi jogada lá, né? Então, assim, como a gente sabe que houve realmente esse incêndio no museu, vou perguntar para ela o que se perdeu tanto lá de tanto, e a gente vê que realmente é uma coisa que não tem como, quem não tem um conhecimento do que se fazia lá dentro do Museu Nacional não consegue nem mensurar realmente o que aconteceu. Né? Uma perda absurda. Minha amiga, sensacional o nosso papo. Eu vou deixar aqui a câmera aberta para você faz sua despedida junto com a galera aí. Pode deixar seu recado, deixar suas redes sociais, aqui não tem problema nenhum. Então, aqui a casa é totalmente nossa aqui. Você fica à vontade, a câmera é sua. Então vou aproveitar para fazer uma propaganda, claro. Na verdade, hoje a perícia eu acho que é a minha vida, é a minha missão. Então, depois de um tempo que eu comecei a dar aula na graduação, vários alunos meus de graduação pediram, Janira, monta um curso de negócio de perícia, não sei o quê, e hoje eu trabalho num curso que é bioforense.
fazendo preparatório para concurso de perito. Tenho aprovado gente aí pelo país inteiro, aprovei agora para Paraíba, estou com turma para Lagoas. Então, as redes sociais é da Bioforense. Bioforense com S, né? Forense de fórum. Bio, porque eu sou bióloga. Então, Bioforense Projetos Educacionais, a gente tem pós-graduação lá em perícia, a gente tem curso de extensão, curso preparatório. Então, você que se interessa por perícia, lá é o lugar de saber. Eu posto lá umas coisas legais, casos sobre perícia, novidades na área de perícia, então é bem legal de acompanhar, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. Não, sensacional, obrigadão. Esse foi mais um Café com Sodré. Minha amiga Janira veio aqui e falou dos insetos, entomologia que eu não tinha conhecimento algum, né? Então você não se esqueça, ative a notificação aí do nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo também, que a gente acha que está ficando cada vez mais interessante, tá certo? Muito obrigado, força e honra.